Jornalismo Clube FM. A notícia no seu tempo. Olá, muito bom dia. Estou chegando aqui na Clube, sou Fernando Almeida. Vamos juntos até às 11 com Sala de Entrevista. É isso aí, o Sala de Entrevista começando agora até às 11 da manhã. Você vai ouvir aí o nosso programa, milhares de ouvintes em toda a cidade de Brasília, de Minas e região, também nos 11 municípios que compõem aí o nosso raio de cobertura. Obrigado pela sua audiência. Hoje o Sala de Entrevista recebe aqui nos estúdios da Rádio 93 FM o Marcos Ferreira, engenheiro agrônomo, e também o Diceu Fernandes, que presta serviço de assistência técnica rural, é parceiro lá do Sindicato dos Trabalhadores. Bom dia, Diceu, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio 93, ao nosso programa Sala de Entrevista. Bom dia a todos os ouvintes da Clube FM, bom dia a todos os locutores. Inicialmente eu quero parabenizar a atitude e o trabalho da Clube, um trabalho que está sendo muito reconhecido, e a gente saber que a gente tem esse grande patrimônio aqui, que é uma rádio que Brasília de Minas sempre sonhou. Hoje a gente tem a nossa altura, e a gente agradece, claro, de coração, e fica feliz também por a gente estar podendo estar informando as pessoas, pessoal mais voltado da zona rural, que muitas vezes fica sem acesso às comunicações, e que a gente poder, através das ondas da Rádio Clube, dar esse, que eu diga assim, um benefício ao trabalhador, que é a informação, que tem a frase que diz que o homem mal informado é como se fosse cego. Então a gente vai tentar fazer isso. E boas informações você está trazendo aí pra gente. Obrigado a você, Diceu, pela presença aqui nos estúdios da Rádio Clube e por trazer importantes informações, como a gente vai falar aqui no nosso Sala de Entrevista. Bom dia, Marcos, engenheiro agrônomo, que vem prestando um bom trabalho às comunidades rurais aqui do município de Brasília de Minas, aos produtores da nossa região. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia, Fernando. Primeiramente, queria agradecer à Rádio Clube FM por essa oportunidade e a todos os ouvintes que vão acompanhar nós nessa entrevista, que eu creio que vai trazer boas informações a todos os produtores rurais da nossa região. Muito bem, nós vamos falar sobre diversos assuntos muito importantes aqui para o produtor rural, aqui no Sala de Entrevista, em especial o cadastramento rural. Vamos começar com o Diceu? Diceu, fala para a gente aí sobre esse trabalho de assistência técnica que você vem prestando aos produtores rurais do município de Brasília de Minas, e a importância do produtor ter esse profissional levando assistência para a produção melhorar cada vez mais. Assim, primeiro é que ao longo do tempo, eu como trabalhador rural, diagnostiquei que havia uma grande necessidade do produtor em relação à assistência técnica, e quando se trata também de financiamentos rurais. Foi aí que a gente fez uma parceria junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tem obtido muitos resultados. Eu acho que nesse momento que os produtores, a maioria dos produtores estão nos ouvindo, sabe que realmente o que eu estou falando é pura verdade, que muitas pessoas foram beneficiadas através de chegar com mais facilidade através dos financiamentos, que tem que crescer da economia, tem que melhorar da situação financeira das pessoas, e isso com certeza eu me sinto honrado, e qualquer outra pessoa que estivesse no meu lugar se sentiria honrado por ter, através dessa parceria com o sindicato, ter levado isso que até então muitos produtores tinham dificuldade, e que a gente conseguiu sanar essa dificuldade aí. Assim, é uma felicidade e é uma satisfação muito grande poder estar falando desse assunto aqui. Agora, Diceu, fala pra gente sobre o financiamento rural. Você tocou nesse assunto aí, e antes de passar para o Marcos aqui, eu gostaria que você explicasse melhor sobre as linhas de crédito que existem para o produtor rural atualmente e a importância desses financiamentos para o crescimento da agricultura, principalmente a agricultura familiar. Assim, o financiamento rural, que é mais da agricultura familiar, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, tem sido uma das melhores linhas de crédito existente, que é a linha que é para o trabalhador rural, que é enquadrado no PRONAF. Para a pessoa ser pronafiana, ele precisa de um documento chamado DAP,
esse documento é adquirido através das IMATES, através dos sindicatos de trabalhadores rurais, para a pessoa poder ter acesso ao crédito com o juro bem em conta. Agora os juros recentemente sofreu algumas alterações, aumentou, mas foi coisa simbólica, ainda continua sendo melhor no mercado ainda, e o produtor em si precisa aderir mais e estar mais próximo dos financiamentos, porque o que a gente tem observado é porque o produtor passa uma determinada dificuldade, tem o crédito fácil, com a condição boa para o produtor rural, e às vezes o produtor rural se acomoda, poderia estar melhorando a sua economia, poderia estar melhorando a sua renda, mas talvez assim, por falta de atitude, por falta de ir no sindicato, manter informado, perguntar, eu posso, qual é a minha condição, o que eu posso estar financiando, para a gente estar orientando. Não dá para a gente estar orientando no programa, porque são vários fatores que a gente tem que estar expressando para o produtor, mas a gente pede ao produtor que o sindicato está de portas abertas, a gente está lá todos os dias, tem uma equipe lá para estar atendendo o produtor, ainda informando ele daquilo que é bom, daquilo que realmente vai ajudar a economia dele. O Banco do Brasil lançou na semana passada o Plano Safra 2015-2016, e aumentando aí os recursos de investimento na agricultura familiar. O recurso, ele existe, mas muitos produtores têm dificuldade de chegar, de conseguir esse empréstimo, Ediceu? Sim, um dos principais fatores é os imóveis, que a gente tem deparado com uma situação muito constrangedora, que é o produtor rural acomodou muito com seus imóveis, não estão, assim, de certa forma, regularizando os imóveis rurais, e isso impede que a maioria chegue a ter acesso ao projeto. A gente criou recentemente também uma assessoria a isso, que hoje a gente já consegue, através do sindicato, resolver praticamente tudo em relação aos imóveis. Temos Agrimensor, temos toda a estrutura que a gente faz, o CCIR, o ITR, toda a estrutura que o produtor precisa para resolver a questão da sua terra, porque o principal entrave está sendo as pessoas acomodando e não estão cuidando dos seus imóveis, que estão impedindo de chegar ao crédito. Quando fala do Plano Safra, o Plano Safra foi lançado agora recentemente, na semana passada, e isso aí já está... O crédito já está liberado, tanto no Banco do Brasil quanto no Banco do Nordeste, são nossos parceiros. Eu quero até elogiar, parabenizar os dois aí, que são, assim, no médio esforço para estar atendendo o trabalhador rural com toda dedicação. E esse é um dos principais fatores. A dica que eu deixo para o produtor é que procure regularizar seus imóveis. Às vezes, em muitos casos, quando falece um dos proprietários, não faz o inventário. E aí é um problema que vai seguir por famílias e famílias, e hoje se tornou assim um caso muito complicado, que eu peço para as pessoas estar procurando o sindicato para estar se informando, para não deixar isso acontecer. O produtor rural precisa de dinheiro para o investimento na fazenda, no rebanho, como a gente já falou aqui, o Diceu falou, a questão dos recursos que existem nos bancos, né? E o produtor tem acesso a esse dinheiro. O Plano Safra foi lançado na semana passada, mas o produtor precisa também de uma assessoria, de como ele cuidar do rebanho. Isso que eu vou perguntar para você, Marcos. Alimentação animal, como que ela deve ser feita para que o produtor não perca dinheiro ali, né, na hora de alimentar o animal e consiga dar uma alimentação saudável e de qualidade que vai trazer uma rentabilidade melhor, melhores lucros no rebanho? Pois é, primeiramente, o produtor deve buscar maior equilíbrio entre a oferta de pastagem existente na propriedade e o consumo animal, ou seja, a quantidade de animais que ele pode estar manejando na sua propriedade ao longo dos anos. Então, somente a pastagem, por si só, não são suficientes para manter a produtividade de carne ou leite, para atividades afins. Portanto, se falando da pastagem em si, através do manejo de altura de entrada e altura de saída, tem como se manejar e
complementar através de suplementação. Como assim? Através de volumosos, como a silagem de cana, feno, cana-de-açúcar, mais 1% de ureia. Então, são alternativas que vão auxiliar o produtor a estar manejando a pastagem e os animais na propriedade, mantendo a produtividade do rebanho. Ô Marcos, na sua lida diária com o homem do campo, com o produtor rural aqui no município de Brasília de Minas, principalmente nesse período da seca, a cana ela é um suplemento aí que ajuda muito o homem do campo na alimentação do animal. Você falou sobre a cana aí. Pois é, a produção de cana-de-açúcar é ideal porque a região nossa possui condições climáticas que favorecem a sua produção em nossa região. Então, devido às condições climáticas ideais, a cana-de-açúcar vai auxiliar principalmente no período de seca, mas não é um alimento principal que vai salvar os animais nesse período. Qual seria então o sistema de pastagem ideal? Um sistema ideal de pastagem para se ter na propriedade seria trabalhar 30% da propriedade com os pânicos, como exemplo Tanzânia e Mombaça, 60% da área da propriedade com braquiária, como Amarandu, Decumbes, e 10% com andropógo e búfalo. Por que isso? No período chuvoso, o andropógo e o capim-búfalo rebrotam mais rapidamente do que as braquiárias e os pânicos. Então, trabalharia no período chuvoso essas duas pastagens, andropógo e búfalo, deixando a braquiária para o pasto vedado para o período da seca. A suplementação mineral também é muito importante para o produtor rural, né, Marcos? E qual o período ideal e a importância dessa suplementação? É outro assunto de bastante importância para a nossa região. A suplementação mineral é ideal tanto no período das chuvas como no período da seca. No período da seca, deve ser fornecido pelo menos um sal mineral mais ureia, ou então um sal proteinado para ganho de peso. Nas outras épocas do ano, como o período chuvoso, sal mineral mais uma pastagem de boa qualidade seria o ideal. Uma vez que é recomendado o sal mineral no período chuvoso, pelo fato de essa despesa com sal representaria apenas 6% do custo de produção animal nesse período chuvoso. E o resultado seria observado bem maior no ganho de peso dos animais. Com isso, os produtores alimentando os animais no período chuvoso com pasto e dando essa suplementação com sal mineral, esses animais iam aproveitar o máximo potencial de produção da pastagem nesta época do ano e ter o máximo ganho de peso animal através do fornecimento de sal mineral. Disseu, como a gente está vendo aqui o Marcos falando, a importância do produtor rural dele ter uma assistência, né? O profissional está acompanhando sempre o produtor. Como eu falei no início aqui da pergunta para o Marcos, o produtor ele não precisa só de dinheiro para ver a fazenda crescer, o rebanho crescer e ter lucros também. Ele precisa de uma assessoria, de uma assistência, e é importante ter sempre profissionais capacitados para acompanhar o produtor aí, para ele obter lucros. Como obter lucros hoje mesmo, você sabe mais disso do que eu, é claro, como obter lucros no meio rural nos dias de hoje? Assim, na verdade, eu vou usar até uma palavra até meia dura, mas eu costumo dizer que nós, agricultores familiares, ou agricultores em geral, eu que sou, tem o chamado ignorância. Quer fazer do jeito que conheceu. Mas o produtor tem que entender que o conhecimento que a gente tem é a
80, 70 anos atrás que a gente segue aquilo que a gente ainda vem, uma cultura familiar e assim. Hoje, nós precisamos dos profissionais para nos orientar, porque as coisas mudaram. Existe a falta de chuva, existe a escassez de água, existe novas tecnologias de plantio, a fragilidade da semente, que talvez a mais frágil que a semente que existia, até por questão do solo. Então, precisa sim do profissional. E isso, a gente tem esse profissional, nessa parceria que a gente tem com o sindicato, existe 2 agrônomos, lá 2 agrônomos disponíveis, que é a Amanda, que não está presente, Marcos, que está aqui presente, para dar toda essa assistência, toda essa cobertura que o produtor precisa, para não atirar no escuro, para ter certeza do que pode estar fazendo. Disseu, os grandes produtores, as grandes fazendas, na verdade, hoje em dia são muito bem organizadas e uma organização empresarial como as maiores empresas de outros segmentos também. O pequeno produtor, ele também precisa se organizar como empresa para ele poder obter lucros nos dias de hoje? Sim, o pequeno produtor precisa sim. Quando fala do grande, o grande, eu entendo que o grande só é grande porque ele foi mais organizado. Por que o cara é grande? Porque ele foi mais organizado. Por que você está em tal situação? Porque você estabilizou, você foi mais desorganizado. Então, se você quer sobressair, quando a gente fala do produtor, é importante falar do produtor e frisar o produtor, mas eu costumo dizer que tudo que você quiser fazer, você precisa se organizar para você obter sucesso. Então, eu estou dizendo para o agricultor, porque é a parte que eu mais conheço, é a parte que eu convivo, é a parte que eu vim dela. Então, é importante que você se organize e acredita no profissional. Porque, como se diz, eu sei, mas existem pessoas que sabem mais que eu e que podem me ajudar na minha propriedade. Então, é importante que o produtor volte a dizer, é importante que você que está ouvindo o rádio nesse momento, que você que não está ouvindo, repasse, porque é importante procurar o profissional para orientar. Muito bem, Disseu e Marcos, nós chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa Sala de Entrevista de hoje. Vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho, na volta, o Marcos vai falar para a gente sobre a importância da agropecuária na nossa região aqui do norte de Minas. Volto já já. Clube FM. Esperta, vivem com a vida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje recebendo Marcos Ferreira, engenheiro agrônomo, e Disseu Fernandes. Disseu, que é parceiro lá do sindicato e presta serviços de assistência técnica ao meio rural. Eu volto aqui perguntando para o engenheiro agrônomo Marcos Ferreira sobre a importância da agropecuária na nossa região. O norte de Minas é uma região seca, Marcos, e muita gente pode imaginar que essa região não produz muito, não tem uma grande importância para a agropecuária, e na verdade é o contrário disso, né? A nossa região é fundamental para a agropecuária regional e até mesmo nacional, Marcos. É verdade, Fernando. A nossa região, como todos sabemos, é basicamente fortalecida na agropecuária. Então, é importante ter mais incentivo para o agricultor familiar, para sobressair nessa atividade que é essencial não somente na região nossa, mas em todo o Brasil. Então, a agropecuária é uma fonte de produção de alimentos, seja carne, leite, ovos, queijo, e também destacar o setor da geração de empregos, seja direto ou indireto, que a agropecuária proporciona, seja aos tratadores, gerente, vaqueiros, indústria de ração, fábrica de equipamentos, frigoríficos, fabricante de vacinas. Então, é todo um setor que está unido para poder desenvolver a agropecuária, e na região nossa precisa de mais incentivo para a agricultura familiar. Disseu, você que tem mais uma vivência, né? Marcos é um rapaz novo, um engenheiro agrônomo novo ainda, e está entrando aí nesse meio, conhecendo bastante o campo agora.
Você que tem uma vivência jovem também, não estou falando aqui, o Odisseu também é um rapaz muito jovem, mas desde muito mais novo teve contato com o campo, com o meio rural. A agricultura, a agropecuária aqui na região do norte de Minas, ela sempre foi importante, se torna cada vez mais importante, Odisseu? Sim, se torna cada vez mais importante, foi muito bem as palavras que Marcos acabou de dirigir aí, e a gente vai dar mais uma trabalhada em cima disso aí. Eu acho assim, que as pessoas têm que priorizar a pecuária, até porque em questão do tempo, a pecuária é muito antiga na nossa região e de qualquer forma muitos produtores conhecem a pecuária. Mas eu costumo dizer que nossos pecuaristas hoje é comparado assim, no bom sentido, com o pato. Corre feio, nada feio e voa feio. Então, o que eu quero dizer com isso? O produtor quer ser produtor, quer estar na pecuária, quer estar na criação de aves e quer estar na criação de suíno ao mesmo tempo. Isso, em muitos casos, acaba o lucro de um passando para o outro e o produtor acaba não sabendo o que realmente que está obtendo lucro na sua propriedade. É muito importante que o produtor escolha uma atividade, que seja a pecuária, e invista na pecuária. Porque com a produção do leite, por exemplo, ele pode estar comprando a carne do porco e pode estar comprando também a ave. Porque a comida que vai tratar da ave, se a ave não está desenvolvendo um lucro, vai impedir que a pecuária desenvolva, que a vaca dá mais leite ou menos leite. E isso na suinocultura. É muito importante que o produtor escolha uma atividade, trabalhe naquela atividade para ele realmente saber se ele está tendo objetivo, está obtendo lucros ou não. Então fica aquela coisa, faz 3 coisas ao mesmo tempo e acaba não sobressaindo em nenhuma, porque o lucro de um acaba comendo, na verdade, no bom sentido, o outro. Importante que prioriza, a gente aconselha, né, Marcos, para estar priorizando a agropecuária, que é mais conhecida e a gente sabe que tem um lucro mais sólido mesmo ao tempo que tem aí, né? Então, Marcos, e para a produção animal, quais os principais fatores que determinam a produção animal aqui na região? Pois é, para fatores que determinam a melhor produção animal, tem que estar ligado à questão nutricional, ou seja, uma alimentação de boa qualidade, que é o principal meio de melhorar a produtividade do rebanho. Também deve estar ligado o setor genético, ou seja, o potencial de produção desse animal, seja carne ou leite, tem que estar trabalhando na seleção de melhores animais. E também a questão ambiental. Esse animal é adequado para a temperatura, umidade para a nossa região? Topografia do terreno, o solo é mais inclinado ou não? Questão de instalações, sanidade, questão da vacinação. Os produtores trabalham bem essa questão de sanidade? Então, esses fatores de nutrição, genética e ambiente têm que andar em relacionamento conjunto para facilitar o melhor desempenho animal e obter lucros. Agora, Marcos, falando em lucros, a gente sabe que a produção de carne ela ainda é o carro-chefe, né, da agropecuária na região, né? O Nelore sempre foi o animal mais cotado aí, o animal que mais produz carne na região há muitos anos. O Nelore continua sendo esse animal de maior produção de carne, ou tem outras raças aí que os produtores aqui do município de Brasília de Minas e da região já estão utilizando para essa produção de carne em si? Para a produção de carne, existem outras raças que também apresentam ganho de peso essencial. Só que, para a nossa região, pelas condições climáticas que possui aqui, a raça Nelore eu ainda considero a mais essencial para se trabalhar, devendo, portanto, estar melhorando os potencial de produção dentro dessa raça Nelore. E quais as principais raças leiteiras? Olha, que daria mais aptidão para nossas condições climáticas seriam a raça Gy, a raça holandesa e a raça Girolanda, que é fruto do cruzamento da raça Gy e holandesa, mas
hoje no mercado já existe muitos produtores fazendo cruzamento com a raça Jersey, que produz bastante quantidade de leite. Mas na região ainda então é a raça que mais produz aqui mesmo? Holandesa, É a holandesa, né? é a de melhor aptidão pelas condições climáticas que apresentam na nossa região. Vou perguntar para o Dirceu agora. Dirceu, o mercado agropecuário, ele está sempre em movimento, né? No Brasil inteiro, como o Marcos já falou aqui, umas novas raças que vão chegando ao mercado, cruzamentos diferentes que fazem com que o produtor tenha mais lucro. E para estar sempre antenado a esse movimento do mercado, as novidades do mercado, o que o produtor rural tem que fazer? Existem alguns cursos, capacitações que vocês realizam envolvendo o sindicato aqui, os produtores da região? Existe sim, existem os cursos aí do Senar, que as pessoas estão sempre fazendo, que eu já vi vários produtores rurais estar fazendo esses cursos aí, que ajuda pra caramba as pessoas a estar se desenvolvendo na propriedade. E é muito importante, como hoje nós temos assim várias outras raças que antes a gente não tinha, que eu lembro assim, antes eu ainda sou menos um pouco usado ainda, mas eu lembro que só existia praticamente o Nelore e poucas raças. Hoje o produtor já tem várias raças que uma dessas vão adequar mais à sua propriedade e à alimentação que você tem disponível. Então é muito interessante estar pesquisando na hora de trabalhar com a pecuária, justamente em fato de estar vendo se aquele animal que você está interessado em ter em sua propriedade, se a sua propriedade vai suportar, o que é bom, porque senão você vai estar mudando a atividade, você está no Lerore, vai mudar para a vaca de leite e vai acabar não desenvolvendo, porque talvez não tenha umas condições suficientes em sua propriedade para estar desenvolvendo essa produção com a vaca de leite. Então, por isso, a gente volta a dizer do profissional também, que o sindicato, essa parceria que a gente tem com o sindicato, que está disponível para o produtor estar mantendo informado sobre a pecuária. Dirceu, acho que é importante demais a gente falar sobre isso aqui. Começou aí no governo do presidente Lula, tempos atrás, ele começou a fazer investimentos no meio rural, alguns financiamentos no meio rural e alguns incentivos para que os jovens permanecessem no campo, porque os jovens estavam saindo do campo, as pessoas mais velhas já não iam dando conta de tocar as propriedades e a agropecuária estava ficando comprometida. Como que está essa situação hoje? Você vê bastantes jovens já envolvidos com o meio rural e entrando aí para esse mercado seu? Sim, Fernando, boa pergunta. Antes, eu me lembro que os financiamentos eram voltados principalmente para as pessoas que já existia uma renda comprovada. Hoje, graças a Deus, a gente agradece muito esse PRONAF aí, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, porque hoje nós temos o PRONAF Mais Alimento, nós temos o PRONAF Mulher, que a mulher pode fazer um PRONAF, nós temos o PRONAF Jovem, nós temos o PRONAF Eco, nós temos o PRONAF Floresta. Então tem um conjunto de financiamentos que as pessoas podem estar fazendo. Porque se você quer deixar na sua propriedade uma área de reserva, você pode estar financiando, ou você pode estar financiando para repor uma área degradada na sua propriedade. Por exemplo, se você fez um financiamento para comprar 10 vacas de leite, a mulher que desenvolve a atividade de ave, que é a criação de ave, galinha, melhor falando, pode estar fazendo um financiamento assim, também aí, de 10, 20 mil para ela desenvolver a atividade dela à parte. Que isso é importante. Aí as pessoas vão voltar, mas você diz, vou voltar lá, mas você diz que trabalhar com várias atividades ao mesmo tempo, na mesma propriedade, um pode tirar o lucro do outro. Eu quero voltar lá atrás para as pessoas entenderem melhor, que eu estou dizendo que o marido já desenvolve uma atividade na pecuária e que a esposa pode desenvolver um projeto para a criação de aves ou para a criação de galinha. Assim também o jovem também tem acesso ao financiamento, que até então não tinha. Foi muito boa a pergunta. Agora, como que o jovem, para ele requerer um financiamento desse tipo, chegar ao banco e para pegar um financiamento para o meio rural,
Porque ele não tem, como você falou, uma renda de repente comprovada, uma documentação no nome dele. Que documento que ele usa para pegar um financiamento rural? Primeiro, gente, a DAP, Declaração de Aptidão Pronaf, ela é familiar. Quando diz familiar, quando o pai tem uma DAP, que é a DAP variável, então dá o direito ao jovem de estar naquele grupo familiar que também dá ele o direito ao acesso ao crédito. Aí esse jovem pode ter a DAP do Pronaf jovem ou pode ter a DAP variável, que ele já é maior, então ele pode ter essa DAP. E o pai, se tem um imóvel, tem uma terra rural, o pai pode estar arrendando essa terra para esse jovem, que o jovem também vai ter acesso a um financiamento que já vai ajudar, Fernando, o jovem a começar já vai ajudar o jovem a começar como diz, no bom sentido, andar com suas próprias pernas. Porque existe muito aquele negócio do jovem rural ficar esperando pelo pai. O pai tem que fazer, o pai tem que fazer. Não, e o jovem já começa a desenvolver uma atividade que futuramente ele não vai ter tanto problema, nem em relação com o banco e nem em relação com a produção dele. E o que acontecia muito, esse jovem sem perspectiva, né, ali esperando muito pelo pai, ele acabava saindo do meio rural. Então você acha que, pelo que você já viu aí, esses programas de incentivo têm feito com que o jovem permaneça no meio rural e de uma forma ativa na agropecuária, né? Sim. E eu tenho observado o seguinte: nós temos o Pronaf, que foi criado para o agricultor familiar. E o que acontece? Muitas vezes os nossos produtores, os nossos jovens, por comodismo, sei lá, acabam não aderindo aos projetos, não aderindo ao Pronaf. Eu faço uma simulação minha, Fernando, do seguinte: o que acontece? Como o dinheiro não foi investido na agricultura familiar, o que vai acontecer? Vai vir alguém lá do Japão, vai montar uma indústria, aqui, sei lá, no sul de Minas, onde quer que seja, o dinheiro da agricultura familiar está parado. Porque o produtor, que é dono do dinheiro, que tem o direito, que foi para ele, que conseguiu esse crédito, não trabalha com o financiamento. Como o produtor não trabalha, o que acontece? Vai que chega um grande latifundiário, compra várias terras e começa o quê? A pegar aquele dinheiro que é do produtor, e investir numa grande empresa que vai produzir bastante. E o pior, o que acontece? Ainda leva os nossos trabalhadores rurais daqui para trabalhar para ele, ganhando em condições às vezes até precárias, ganhando um salário baixo, com um valor que seria dele para desenvolver o município, desenvolver a cidade, desenvolver a escola, que ele pode vender o produto dele no programa de aquisição de alimento na escola. Então, assim, é uma coisa que é muito complicada. Por isso a gente pede aos jovens para ter acesso aos pais, aos jovens, para ter acesso aos créditos, aos financiamentos, para evitar esse tipo de coisa. Porque ela acaba, o que acontece? O cara sai daqui, deixa a esposa, 2 filhos e vai trabalhar no sul de Minas, apanhar café, cortar cana, com dinheiro que possivelmente podia ser dele, que podia estar desenvolvendo a atividade. O governo sempre investe muito, né, na agricultura familiar, e como a gente já falou, esse plano safra, ele é muito importante, né? Como a gente falou aqui antes, que foi lançado já o plano safra 2015-2016, e é um dinheiro, então, pelo que você está falando, ele sobrava nos bancos, né? E sobra ainda, mas falta o produtor ir requerer mais o que é de direito dele, seu? Hoje não, hoje até que melhorou muito esse quadro, porque o produtor está conscientizando, mas antigamente no início do Pronaf, que eu fui conhecer o Pronaf há um tempo mais recente, mas buscando a história lá, eu vi que muitos produtores chegavam a sobrar dinheiro da agricultura familiar, porque o produtor não aderia ao projeto. Hoje, graças a Deus, o produtor está mais conscientizado e a gente vê muitos produtores, mas ainda existe aquela pessoa que tem medo, aquela coisa, não. Eu acho que a pessoa, quando vai fazer um financiamento, tem que estar pé firme, tem que investir bem o dinheiro, investir naquilo que ele financiou, para ele ter um resultado e ter uma qualidade de vida boa, que é isso que a gente quer, que o produto tenha uma qualidade de vida em cima daquilo que ele financiou e que tenha lucros. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco aqui do Sala de Entrevista, Marcos.
Quando voltar do intervalo, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o manejo ideal da pastagem e também sobre a questão da administração da fazenda, né? Como que o produtor deve fazer para administrar bem uma fazenda, visando os lucros e, é claro, o bem-estar do produtor, né? Que se ele vê a fazenda andando bem, tudo fluindo bem, o produtor fica satisfeito, a família toda fica satisfeita, sem contar, é claro, né, Disseu, nos lucros que vem aí e ajuda bastante a família. E Disseu vai falar também para a gente sobre o CCIR e o cadastro ambiental, que são documentos importantes para o produtor rural. Então você fique ligadinho aí que a gente volta daqui a pouquinho com o nosso programa Sala de Entrevista. Clube FM. Drogaria São Pedro. Medicamentos com até 90% de desconto. Informa a hora certa. Clube FM 10h43. Manhã da Clube. O seu programa de todas as manhãs. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje com o engenheiro agrônomo Marcos Ferreira e Disseu Fernandes, que presta serviço de assistência técnica ao meio rural. Muito bem, chegando então com o último bloco do programa Sala de Entrevista, a gente agradece aí aos milhares de ouvintes que nos acompanham em toda a cidade de Brasília de Minas, em toda a região, nos 11 municípios que fazem parte aí do nosso raio de cobertura. Obrigado pela sua audiência de toda segunda-feira aqui no nosso programa Sala de Entrevista. Marcos, eu gostaria de saber de você qual o manejo ideal da pastagem e também como administrar a fazenda de uma forma que o produtor rural obtenha lucros. Bom, Fernando, para manejo ideal, para cada espécie forrageira existe uma altura ideal de entrada e saída e retirada desses animais da pastagem para evitar a degradação das pastagens em geral. Vou citar um exemplo no capim-marandu ou braquiarão. A altura ideal seria de 40 a 50 centímetros de altura para aproveitar o máximo de nutrientes dessa pastagem, e a retirada ideal seria em torno de 20 centímetros de altura. Por quê? Assim você evita a degradação dessa pastagem e, consequentemente, morte dessas plantas, dessa pastagem, para evitar ter que todo ano recuperar áreas degradadas. Então, para mais detalhes sobre as diversas espécies forrageiras que tem, é bom procurar a equipe técnica ou eu presente lá em parceria com o Sindicato Rural de Brasília de Minas. Outro fator que o produtor não deve esquecer para se manejar essa pastagem de forma ideal é a questão de adubação, onde os produtores da nossa região, talvez por falta de informação, não aplica o manejo ideal, fornecendo a adubação dessas pastagens para desenvolver sua máxima produção. Então, a nossa região é de clima semiárido, que apresenta baixa disponibilidade de nutrientes no solo. Ou seja, isso torna um dos fatores principais que interferem na produção de pastagem. Então, sabendo disso, que a região nossa já apresenta uma baixa disponibilidade de nutrientes, é recomendado fazer adubação e, com isso, o produtor rural deve procurar assistência técnica para não fazer uma correção do solo e adubação consequente de maneira errada. Então, nossa equipe está lá no sindicato presente para auxiliar todos os produtores rurais, questão de como realizar a análise de solo, como fazer adubação e outras dicas diversas que o produtor pode precisar. Marcos, como você tem visto a administração do meio rural pelos produtores aqui do município de Brasília de Minas, e principalmente aí o produtor que faz parte dessa cadeia importante de produção no meio rural, que é a agricultura familiar? Bem, sobre essa questão de administração da fazenda, em nossa região, muitos produtores possuem duas atividades, seja na cidade, possui um emprego na cidade, também é produtor rural. Então ele não consegue dedicar as duas funções ao mesmo tempo. O ideal na administração da fazenda seria ter parceria com a assistência técnica para evitar
insucesso na propriedade e deixar que o proprietário trabalhasse em outras áreas afins ou trazer novas tecnologias para a propriedade. Então, através dessa assistência técnica, evitaria o insucesso da implantação de pastagem, e podemos citar métodos incorretos da semeadura, na escolha da espécie forrageira mais adequada, o tipo de solo da propriedade, o baixo vigor da semente e o valor cultural das sementes é um fator importante também que o produtor tem que estar destacando, porque o custo para a compra de semente é caro. Os equipamentos para semeadura mal regulados ou inadequados para tal implantação, o período melhor para a implantação dessa pastagem, ter o controle de pragas, questão da umidade do solo, cobertura insuficiente das sementes e a falta de corretivos e fertilizantes, que é a carga da adubação que eu acabei de citar. E também outro fator de extrema importância é o cuidado com as plantas invasoras, as plantas daninhas que prejudicam o desenvolvimento de uma pastagem de boa qualidade. Então, todos esses fatores citados aqui, o produtor poderia estar deixando na mão da assistência técnica para desenvolver sua propriedade, deixando ele à parte para trabalhar outras questões importantes da propriedade. Então, eu acho que o ideal seria o produtor estar buscando mais assistência técnica para a nossa região. Muito bem, agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a questão do cadastro ambiental, né? Como que está sendo feito o cadastro ambiental aqui na cidade, aqui no município de Brasília de Minas e na região, e a importância desse cadastro para o produtor rural, Marcos? Bem, é um assunto bastante importante se tratar, porque muitos produtores acham que o cadastro ambiental rural não é obrigatório. No entanto, esse cadastro ambiental é obrigatório para todos os imóveis rurais, seja proprietários que possuem os imóveis registrados ou quem é poceiros. É importante cadastrar e é obrigatório por lei federal aprovado em 2012 e só agora que está tomando conhecimento de todos. No entanto, possui vários benefícios que esse cadastro ambiental pode fornecer para o produtor, uma vez regularizando sua situação junto ao governo, e os benefícios, a possibilidade de regularização das áreas de preservação permanente, área de reserva legal, a suspensão de sanções às dificuldades de sua propriedade, facilitará também a obtenção de crédito rural, crédito agrícola em geral, vai facilitar também contratação de seguro agrícola, vai mapear suas áreas de preservação permanente, vai possibilitar isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos. Então tem alguns benefícios que beneficia o produtor quando tiver cadastrado. Ô Disseu, falando ainda sobre o cadastramento ambiental rural, né? Como que o produtor faz para ele fazer esse cadastro e qual o período desse cadastro? Primeiramente, eu queria, antes de falar do cadastro, mandar um abraço para todos os municípios onde a gente faz esse mesmo trabalho de Brasília e de Minas, que até então a gente está falando de Brasília e de Minas, mas a gente tem esse mesmo trabalho aqui em Caraí de Minas, que é onde a Rádio Clube tem uma audiência boa. Icaraí de Minas, a gente está na segunda-feira no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. São Romão, a gente está na quinta-feira, também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a partir de 8 horas da manhã, 9 por aí. Nós estamos em Japonvá na quarta-feira. Também temos uma audiência. Uma audiência muito boa em Japonvá. E temos também, na sexta-feira, a gente tem um atendimento em Pintópolis, que já chega até o sinal, parte de Pintópolis, o sinal já chega, e as pessoas podem estar também passando a informação. Você, como uma pessoa que roda muito aí, né, toda a região, já tem acompanhado então a área de cobertura da Rádio Clube? Bacana, Disseu? Isso. Legal. Isso é bom. A gente só tem que agradecer e com certeza o produtor que está ouvindo isso agora está agradecendo também à Rádio Clube pelo benefício que ele está recebendo. Sim, falando do cadastro ambiental rural, como o Marcos já disse,
é uma lei federal e todas as pessoas são obrigadas a fazer. Mas existe a questão da forma de fazer o cadastro. Como todo mundo é obrigatório fazer, então, logicamente, aparece muita gente também fazendo o cadastramento rural. Primeiro é importante o produtor saber que os dados fornecidos no cadastro ambiental rural, que ele fornecer, é aquilo que vai estar registrado no sistema, aonde ela vai estar respondendo por isso. Por isso é importante, na hora de fazer o cadastramento rural, ter certeza do profissional que está fazendo esse cadastro, do conhecimento que ele tem e se realmente esse cadastro está sendo feito de uma forma correta. Primeiro, a lei do cadastramento ambiental, Fernando, não requer responsabilidade técnica menos de 200 hectares. Então, se não requer responsabilidade técnica menos de 200 hectares, o que acontece? A pessoa pode fazer o cadastramento rural, pode entrar no sistema, fazer o cadastramento rural, mas a responsabilidade que vai ter disso é o próprio produtor. E muitas vezes o produtor não tem conhecimento do cadastramento rural e está assumindo uma responsabilidade que o próprio produtor não conhece. Então é muito importante que o produtor, na hora de fazer o cadastramento rural, ele procure o sindicato. O cadastramento rural tem várias pessoas que fazem o cadastramento rural, inclusive o sindicato trabalha com cadastramento rural, mas a pessoa pode, no sindicato, manter informado do que é o cadastramento rural para o profissional que for atender ele está sabendo dos direitos dele, para ele não se comprometer futuramente. Você entendeu? Ele tem que estar sabendo o que é o cadastramento rural, por que tem que fazer e como fazer. Porque senão ele vai acabar assumindo uma responsabilidade que ele não está sabendo o que é. Acima de 200 hectares, a gente tem a responsabilidade técnica do profissional, ao contrário do sindicato, que todo cadastramento rural feito lá tem responsabilidade técnica. Pode ser meio hectare, 200 hectares, 100 hectares, o que for, tem a responsabilidade técnica, a qual o Marcos é profissional da área também, é responsável por esse cadastramento rural, e a gente tem a responsabilidade técnica para não deixar a responsabilidade para um produtor que não conhece o que ele está fazendo. Marcos falou sobre vários benefícios que podem ter para o produtor rural a partir do momento que ele faz o cadastramento ambiental rural, tudo certinho. O crédito rural é um desses benefícios, né? Sim. Seu. Inclusive, no momento, as instituições financeiras não estão exigindo o cadastramento rural. Foi boa a pergunta, eu quero deixar claro para todos os produtores que em breve, num tempo breve, as agências, as instituições financeiras vai estar exigindo o cadastramento rural, o cadastramento ambiental rural, para ter acesso aos projetos, aos financiamentos. Então é bom que o produtor já providencia fazer o cadastramento rural, foi prorrogado por mais um ano, mas não tem um ano ainda, o produtor precisa fazer esse cadastramento nesse tempo. E o que acontece? O produtor deixa para a última hora. Quando chegar na última hora, a gente não tem condição de atender todos os produtores de uma vez. É bom que procure agora fazer o cadastramento, que em breve as instituições financeiras vai estar exigindo esse cadastramento rural para ter acesso aos projetos. De ser como qualquer empresa, o produtor rural precisa também ter uma documentação muito correta para que ele consiga ter acesso aos benefícios do governo, como o crédito rural e outros benefícios, né? Além do cadastramento ambiental rural, tem também o CCIR, que é um documento importante para o produtor rural. Fala para a gente sobre esse documento. Sim, o CCIR é um cadastro, um tipo de cadastro que o produtor tem, todos precisam ter. Inclusive teve uma mudança no CCIR, não vou falar da mudança porque pode prorrogar e o tempo da gente está acabando. É importante que o produtor procure o sindicato, porque todos os CCIR que foram feitos precisa ser retificado. Então procure o sindicato para estar fazendo, consertando o CCIR, ou outros profissionais também que você confia, mas o sindicato está disponível para te oferecer toda a cobertura no CCIR para a pessoa fazer o CCIR de forma correta, porque todos têm problema agora. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, nosso Sala de Entrevista. Marcos Ferreira, engenheiro agrônomo, quero agradecer demais pela sua vinda aqui ao nosso programa, trazer muitos esclarecimentos para o produtor rural. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando, pela oportunidade, e agradecer também à Clube FM, que está presente em toda a região, e em segundo lugar, a empresa parceira nossa, o Sindicato Rural do Brasil de Minas,
e todos os sindicatos rurais da nossa região, que, através de seus funcionários, busca serviço de apoio ao desenvolvimento rural e social da nossa região. E também aos amigos ouvintes, os demais parceiros e a todos os produtores rurais. Okay. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Disseu Ferreira, ou melhor, Disseu Fernandes. Obrigado pela sua presença aqui no nosso sala de entrevista. Eu acredito que as informações tenham sido muito úteis, né, para os nossos ouvintes aí, os produtores rurais da região. Em primeiro lugar, eu volto a agradecer à Clube FM e toda a equipe. Parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido. Agradecer ao Fernando e dizer também os contatos que a gente esqueceu de dizer, que os telefones que a pessoa pode estar falando com a gente é o 99227214, que é o telefone que fala comigo, e tem o 9875 também, que pode estar falando com o Marcos. Então é o 9922, que é o meu telefone, 99227214, e também nós temos aqui Marcos, que é o 9847 383, que fala direto com o Marco. Quero agradecer de uma forma geral todos os ouvintes, espero que tenha dado resultado. No mais, pode estar procurando a gente deixa à inteira disposição para o produtor rural, para estar informado. Todos os parceiros de outros municípios, a instituição financeira, Banco do Brasil, Banco Nordeste são nossos parceiros, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e é por aí. E a gente deixa um forte abraço para todos que, de uma forma direta e indireta, se envolveu aqui. A Clube, todos os ouvintes, muito obrigado. Um forte bom dia a todos. Obrigado a vocês, um ótimo dia. O Sala de Entrevista fica por aqui. Na próxima segunda, às 10 da manhã, a gente está de volta com mais um entrevistado especial. Um bom dia para você e até segunda. Vem aí, o segundo Fogueirão em Fernão Dias. Dias 10 e 11 de